Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, sobre essa introdução à manipulação desses produtos, desses medicamentos pertencentes à classe dos antibióticos, dos hormônios e dos citostáticos. Quando a gente fala dessa manipulação, dessa introdução a essas classes especiais, a gente precisa entender o que é a manipulação de medicamentos. A manipulação de medicamentos em si é justamente a manipulação de fórmulas personalizadas, que a indústria farmacêutica não conseguiu suprir aquela demanda para aquele paciente específico. Então, por esse motivo, a farmácia com manipulação, a farmácia magistral, ela vem, com esse objetivo de suprir essa necessidade, por esse motivo ela é tão importante. Hoje o Brasil é referência, em um mercado magistral. Hoje a gente tem um dos mercados magistrais mais inovadores do mundo, se não o mais inovador, E isso se dá justamente pela procura, desses pacientes com relação a essas fórmulas prescritas, personalizadas, que proporcionam, um tratamento cada vez mais integral, um tratamento cada vez mais holístico, E esse tratamento cada vez mais integral, ele se dá justamente pela importância da personalização dessas terapias, da terapêutica, farmacológica em si, ou da terapêutica cosmética, a depender do que você venha a manipular nessa farmácia. Mas aqui, em nosso caso, a terapêutica farmacológica mesmo, e o papel do farmacêutico nesse processo de manipulação magistral, o farmacêutico ele é o profissional que vai ser o responsável técnico pelaquela farmácia com manipulação. E farmácias um pouco maiores, a gente vai ter 2, 3, 4, 5 farmacêuticos até, um farmacêutico por laboratório, um farmacêutico para atendimento de frente de loja, um farmacêutico para o controle de qualidade, um farmacêutico para a gestão da farmácia, que é um estabelecimento de saúde. Então, o farmacêutico ele é a peça-chave para o funcionamento de uma farmácia, Não só a farmácia com manipulação, mas qualquer estabelecimento farmacêutico só pode funcionar se tiver a presença de um farmacêutico. É a definição e a importância desses antibióticos. Afinal de contas, o que são antibióticos? O termo que a gente vai empregar aqui, de fato, vai ser o termo antibiótico, Sei que muita gente aí que estava na graduação, conhece como antimicrobianos, Mas a gente vai tratar com o termo de antibiótico mesmo, porque de fato é o que a gente vai comentar aqui no nosso curso, e também na RDC 67 de 2007, descrito o termo antibiótico. Mecanismo de ação dos antibióticos, eles são mecanismos diversos, teremos uma aula só sobre antibióticos, onde eu vou comentar com vocês sobre esses possíveis mecanismos de ação, interações farmacodinâmicas, com relação aos receptores e ao mecanismo metabólico em si, e a importância do controle de infecções bacterianas. Então, quando a gente fala de manipulação de antibióticos, a gente está falando de um cuidado maior, A gente está falando de uma manipulação muito mais atenciosa, Muito mais atenciosa do que a manipulação de um fitoterápico, muito mais atenciosa, e criteriosa também do que uma manipulação de uma formulação ortomolecular, do que uma formulação de vitaminas, de minerais e até mesmo de outros fármacos, certo? Então, a asepsia, a utilização de EPIs é de extrema importância para a manipulação dessas 3 classes. E eu acredito que a manipulação dos antibióticos seja uma das mais criteriosas entre as 3, embora os requisitos e as especificações para as 3 classes, que são descritas à partes na RDC, de boas práticas de manipulação, sejam a mesma, certo? Normas de biossegurança, então, a manipulação desses produtos, desses medicamentos, classificados como antibióticos, eles precisam seguir toda aquela paramentação que a gente já conhece, a mesma paramentação
que a gente já viu lá em outros cursos, né, no curso de cosmetologia mesmo, o jaleco, né, calça sem furos, sapato fechado, máscara, luvas, propé e o gorro, né, que é a touca. Não se faz necessário a utilização de duas luvas, de luva estéreo, não se faz necessário a utilização de nada disso, a não ser que você vá fazer uma produção de um antibiótico estéreo. Aí nós teremos uma aula só para falar sobre a manipulação de antibióticos, hormônios e citostáticos estéreis. E também aqui no curso da Manipulise, em breve, faremos um curso voltado somente para a manipulação de produtos estéreis, certo? Evitando a contaminação cruzada, justamente porque os antibióticos têm toda aquela questão da resistência bacteriana. Lá no módulo de antibióticos aqui desse curso de manipulação de antibióticos, hormônios citostáticos, eu vou deixar para vocês um artigo científico bem atual falando sobre resistência bacteriana, né, e o panorama mundial hoje. Considerações especiais para os antibióticos, dosagem personalizada, como eu falei para vocês, então surge essa demanda dos prescritores e dos pacientes, né, com relação a essas fórmulas cada vez mais específicas e que não estão disponíveis na drogaria convencional, então acaba vindo para a farmácia magistral, né, e a farmácia magistral ela supre essa lacuna do mercado. Tempo de validade pós-manipulação vai seguir, né, aquele tempo de validade de fórmulas de laboratório de sólidos convencionais, aí 2 meses após produção, e armazenamento e conservação adequada. Então, essa matéria-prima ela precisa ser adquirida de um fornecedor adequado, né, de um fornecedor que passe uma segurança, né, um fornecedor qualificado. Se esse fornecedor ainda não for qualificado, cabe à farmácia também, né, caso ela queira fazer a qualificação desse fornecedor. Mas quando a gente fala de manipulação de antibióticos, não são muitos os fornecedores que a gente tem no Brasil com relação ao fornecedor de outras matérias-primas que a gente utiliza na farmácia, mas ainda a gente precisa ter esse controle, né, especial, essa atenção especial para garantir o controle de qualidade e a gestão da qualidade, né, de todo aquele processo de ordem de manipulação de fórmulas relacionadas a antibióticos. Bom, e agora a gente vai falar sobre uma outra classe, né, também descrita nessa mesma resolução, e nesse mesmo item, que é justamente a manipulação de hormônios, né? O que são hormônios? Esses hormônios, eles são moléculas, né, sintetizadas, né, obviamente, por síntese, e esses tipos de hormônios, eles são variados. Então, a gente vai ter diversas apresentações, né, com relação às formas farmacêuticas. Teremos, novamente, repetindo, essa é uma aula introdutória, só para poder vocês terem uma noção do que é, né, cada uma dessas classes e irem se adaptando à nossa aula, né, ao nosso conteúdo. A gente vai ter uma aula somente sobre hormônio, que eu vou discutir com vocês todas as formas farmacêuticas que a gente tem hoje no mercado para hormônios e as principais, né, formas farmacêuticas. Mas os hormônios hoje, eles variam de diversas formas farmacêuticas. Os hormônios, eles são justamente o contrário dos citostáticos e o contrário dos antibióticos. Eles podem estar literalmente em tudo, desde cremes, né? A gente utiliza, né, cremes para uso tópico, por exemplo, sendo manipulados com o auxílio de um moinho de rolos, para poder reduzir o tamanho da partícula que a gente vai estar utilizando naquela formulação e melhorar essa permeabilidade cutânea, né, essa absorção. E a gente vai ter hormônios aí em formas sólidas, a gente pode ter hormônios em cápsulas, a gente pode ter hormônios em comprimidos. A farmácia com manipulação, se ela tiver uma comprimideira, ela pode fazer a produção desses comprimidos. E também a gente vai ter os hormônios, né, que são os hormônios estéreis. A gente tem os hormônios que são os hormônios injetáveis e a gente também tem os hormônios de implantes, né, que são formas farmacêuticas sólidas, classificadas como formas farmacêuticas estéreis, que necessitam de uma tecnologia de produção estéril e que a farmácia com manipulação ela pode produzir, né? Eu vou deixar também para vocês um material
que é uma nota técnica divulgada pela Anfarmag, que é a Associação de Farmacêuticos Magistrais aqui do Brasil, com relação, né, ao esclarecimento de algumas dúvidas que a Sociedade Farmacêutica Magistral teve há algum tempo atrás com relação à manipulação desses implantes hormonais. Mas hoje as farmácias do Brasil, elas estão habilitadas e respaldadas, né, pelas RDCs, principalmente pela 67 de 2007, para a manipulação desses implantes. Eles se classificam como formas farmacêuticas sólidas e como produtos estéreis. Então, a gente vai ter aí uma outra preocupação para poder manipular. Então, a manipulação de um produto estéreo, de um hormônio estéreo, ela precisa acontecer em um laboratório de hormônios estéreo, certo? Não pode ser na cabine básica de manipulação de hormônios. E as funções biológicas dos hormônios, elas estão relacionadas a literalmente tudo, né? Ao nosso sistema endócrino propriamente dito. E aí, quando a gente tem uma patologia que vai desregular o funcionamento, a homeostase desses órgãos endócrinos, a gente vai ter justamente uma deficiência ou um aumento, né, nessa produção hormonal que vai desencadear essa suposta patologia. E aí, a depender do hormônio que a gente está falando, a gente vai ter diferentes patologias surgindo nesse quadro clínico do paciente, certo? Que eu mostrei para vocês é uma síntese orgânica do estradiol a partir da testosterona. Então, observe que a gente tem o estradiol, né, que aqui ele pode ser utilizado para fins farmacoterapêuticos. E a gente partiu de uma molécula base, que é a testosterona, né, a molécula biológica ali, e a partir desse processo, né, do esqueleto base, a gente foi fazendo rotas de síntese orgânica até chegar na molécula farmacológica de interesse terapêutico. Observem também que essas duas estruturas, que os dois esqueletos, eles são bem semelhantes, então, de fato, são alguns grupos farmacofóricos aí dessas estruturas que acabam diferindo de uma molécula para outra, né, de alguns agrupamentos funcionais, né. Normas de manipulação de hormônios, né? Áreas exclusivas para manipulação desses hormônios, ou seja, toda sala, né, cabine, laboratório, o que você queira chamar, ela precisa ter uma anticâmara que garanta uma pressão negativa e uma pressão que garanta uma pressão negativa, né? E obviamente, se eu tenho uma área com pressão negativa, eu tenho uma área com pressão positiva também. Todas essas cabines, elas precisam ter exaustores, né? O uso adequado de EPIs também não é dispensável e o controle da qualidade e rastreabilidade também é de suma importância, uma vez que os antibióticos, eles são dispensados perante a retenção de receita. Já os hormônios, alguns deles são dispensados a partir da apresentação de receita médica, né, e da retenção de receita médica, e outros hormônios, eles não necessitam, né, dessa receita médica específica, certo? Então, aí cabe a outros profissionais também fazer essa prescrição desses hormônios. Bom, outra coisa também, eu falei com vocês sobre essa questão da apresentação da receita. E os hormônios, nem todos os hormônios, eles precisam ser dispensados com a retenção da receita, certo? Acho que eu troquei aí quando eu comentei com vocês. Cuidados na prescrição de hormônio, importância na avaliação da avaliação farmacêutica e do médico, né? Porque se a gente tiver altas dosagens, a gente vai ter complicações seríssimas para aquele paciente, né? Ou então até mesmo baixas dosagens. Risco de automedicação, então hoje a gente tem uma procura muito grande, né, pela população, principalmente dos esteroides anabolizantes, né? Então, é uma questão de saúde também, essa farmacovigilância desses produtos e os efeitos colaterais mais comuns, né, que a gente pode ter um inchaço, formação de edema. Então, tudo isso está relacionado a esse processo de dispensação cautelosa desses produtos. E o que são os citostáticos, né? Os citostáticos, também conhecidos popularmente como citotóxicos ou também conhecidos como antineoplásicos, eles são fármacos utilizados para o tratamento, né?
prevenção do câncer. Então, o uso desses citostáticos, ele está relacionado também ao processo de quimioterapia, né? Então, cuidados especiais na manipulação. Aqui no nosso curso, a gente vai tratar principalmente sobre a manipulação desses citostáticos em farmácias magistrais, né? Em farmácias magistrais particulares, não vinculadas a hospitais, que são estruturas de alta complexidade, né, de saúde. Mas todas essas características, todas essas restrições e todas essas indicações cabem tanto para uma quanto para outra farmácia, certo? Seja ela uma farmácia hospitalar ou não. Norma de segurança para a manipulação desses citostáticos, nós temos a necessidade de ter também as cabines, né, de segurança, que são os ambientes controlados. Pessoal, eu sempre acabo falando cabines de segurança, porque na norma, né, na resolução, ele utiliza o termo cabines de segurança. Mas eu sei que em várias fontes, né, em vários livros, pode ser chamado tanto de laboratório, de sala para manipulação, mas vamos adotar aqui como base a 67 de 2007, que utiliza o termo cabines de segurança, certo? Com o fluxo unidimensional do ar, como eu falei para vocês, para poder evitar esse processo de contaminação cruzada, evitar esse refluxo, né, de ar e levar essas partículas em suspensão do ar para fora daquela cabine de segurança, e EPIs específicos para a manipulação desses citostáticos. Volto a repetir, a utilização desses EPIs não é dispensável, tá? É indispensável. Lembrando também que os citostáticos, eles podem ser citostáticos estéreis. E aí, se for citostático estéreo, precisa utilizar, né, toda aquela paramentação especial para manipulação de estéreis, né? Aquele jaleco descartável por cima, máscara KN95, protetor ocular, 2 pares de luva, né? As luvas são estéreis, propé, troca de sapato antes de entrar, né, no laboratório em si de manipulação da sala, da área limpa para o laboratório. E todos esses são aspectos para poder garantir uma segurança ao produto final, no caso dos estéreis, para garantir, né, que aquele produto seja apirogênico, ou seja, livre de substâncias pirogênicas, né, como bactérias e contaminações, né, microbiológicas. E as boas práticas de manipulação desses citostáticos. Sistemas fechados de manipulação, gestão de resíduos tóxicos, né? Então, precisa-se ter uma rotatividade com relação aos manipuladores, porque essas substâncias, elas são citostáticas, elas são citotóxicas. Então, o manipulador que se expõe demais a essas substâncias, ele corre um certo risco. Prevenção de acidentes e exposições, efeitos para o manipulador, como eu falei para vocês, né? E medidas de proteção e descontaminação. Responsabilidade de farmacêutico na manipulação. Garantia da qualidade e segurança, controle de documentação e rastreamento em saúde, ou rastreamento dos medicamentos, desculpa, para a promoção da saúde. Educação contínua e treinamentos específicos. Tecnologias auxiliares na manipulação, teremos a capela de fluxo laminar, equipamentos de proteção automatizado e sistemas de monitoramento e rastreabilidade. Lembrando que esses equipamentos, né, e proteção automatizada, se for uma farmácia de pequeno porte, ela pode optar por não investir nesses equipamentos. Então, uma cabine de manipulação pode ter literalmente uma mesa e o material próprio daquela sala para realizar aquela manipulação, sem precisar ter um moinho de rolo, sem precisar ter um agitador magnético, sem precisar ter um misturador da Powder Mix, né? Já fazendo um jabá aqui. Então, a depender do tamanho dessa farmácia, a gente vai ter laboratórios que são mais humildes e laboratórios que são mais complexos. O que importa não é a tecnologia utilizada em si, né? O que vai garantir são justamente essas técnicas, né, de manipulação de forma correta. Claro que essas tecnologias, elas auxiliam, né, no processo de produção e com a ajuda dessas tecnologias eu vou ter, né, uma maior probabilidade de ter uma fórmula mais assertiva, uma manipulação mais assertiva. Aqui eu vou deixar algumas referências para vocês. Foi isso, pessoal. A gente se encontra, né, na nossa próxima aula.